Salve, meus queridos, muito bem, estamos de volta aqui, continuando essa série nossa poderosíssima de 45 questões do Enem. E hoje mais uma questão no universo de razão e proporção, um tema que aparece muito, tá? Então essa sexta questão da nossa série é uma questão bem mais simplesinha, diferente da última de ontem, que foi um pouquinho mais trabalhosa, densa de detalhes. Não se surpreenda, porque a questão que eu vou te mostrar aqui hoje foi uma questão de 2020, do ano passado, da prova de 2020, e era uma questão realmente muito simplesinha. Dá uma olhada aqui para você lidar comigo com bastante tranquilidade, tá? Confere aí comigo, ó. Diz o seguinte a questão, se você for olhar para ela, talvez você que está estudando as provas do Enem no passado, é uma questão muito parecida com uma que já teve alguns anos atrás. Olha só, a pergunta é muito direta, como a gente já viu algumas perguntas aqui. É assim, a razão então entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos nesse ônibus. É no instante considerado na imagem, quanto que é? Considerando a imagem nesse instante, tá? Então o nosso alvo aqui é a razão entre o número de assentos vendidos e o total. Beleza? Como é que eu vou lidar com isso, né? Primeira coisa, é muito importante que você reconheça essa fração de razão, que a primeira parte do entre, né, é sempre o numerador. Então talvez isso não seja uma confusão para você, mas pode ser que alguém tenha essa confusão, tá? Então a primeira parte da expressão da razão é sempre a parte que vai em cima, numerador, e a segunda parte, que é o total de assentos, né, do ônibus que está falando ali, a segunda parte da frase desse entre é sempre embaixo, tá? Fique atento a isso, talvez você pudesse ter dificuldade com isso e até talvez poderia ficar em dúvida na resposta final, apesar de ser muito simples a decisão aqui. Talvez bem intuitiva mesmo, uma questão para você não errar na prova e acertar, né? Mais uma questão que é para você olhar, viu a imagem, vai nela, lê a perguntinha que pode ser que seja bem prático. Se você for ler a pergunta, então, só aqui embaixo, ao ter uma noção intuitiva de assentos de um ônibus, talvez você já reconheça que você vai olhar o total de assentos que tem ali e olhar os assentos que estão marcados ali numa cor mais escura e montar a razão, tá? Se você quiser fazer isso direto, era só mesmo realmente observar quantos assentos tem. Por fileira a gente tem 10 e ao todo a gente vai ter 4 fileiras aqui para olhar, que poderíamos olhar então essas 10 primeiras fileiras aqui, esses 10 elementos, multiplicar então e somar mais duas, né? Ó, num total aqui que você pode ver que é 42. Mas Denis, eu não podia simplesmente só dar uma olhadinha e ver que esse 42 que eu vou colocar lá embaixo já estava escrito aqui? Sim, exatamente. Você não precisava ter feito conta nenhuma, simplesmente ter olhado a numeração dos assentos e ver o total ali. Quando você vai olhar a pergunta lá em cima, para ter um pouquinho de certeza sobre os assentos vendidos, você vai ler o texto lá em cima dizendo assim, ó. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor escura. Pronto. Aqui você já teria certeza que os assentos que estão com cor escura são todos os assentos que nos interessam analisar na razão, que é a pergunta, a razão entre os assentos vendidos e os assentos totais do ônibus, tá bom? Então nesse contexto, se você vai contar aí, você vai ver que são 16 e aqui já era a questão acertada, alternativa A. Beleza? Só isso mesmo, Denis? Sim, só isso mesmo. Então, ó, prova questão do ano passado, da prova de 2020, no universo de razão e proporção, pode ter uma questão simples assim, mas essa questão poderia ter te confundido para quem estava com confusão na hora de montar o fato da fração, né? Razão, esse quociente entre dois números, né? Você poderia ter uma alternativa mais simplificada dos números 16 e 42, poderia estar simplificado, mas já que a quantidade de revelação não era só olhar a proporção mesmo de razão entre os números, você não precisava ter feito a simplificação mesmo. Ou talvez alguém poderia ficar em dúvida e querer achar que a resposta poderia estar aqui na alternativa E, que está invertido, né? Até o total pelo 16. Isso também poderia ser um perigo, mas aqui acho que a maioria de vocês intuitivamente acertaria essa questão. Mas aqui, para provocar um pouco mais vocês, dentro desse contexto, se a pergunta ela fosse de percentual. Então, se a pergunta fosse o percentual vendido, como que você analisa essa razão, então, de 16 assentos vendidos em relação a 42. Quero convidar você a olhar para duas táticas que poderia ser muito rápida para analisar a ideia de percentual. A primeira delas é meio que uma intuição de proporção mesmo, de noção de lógica aqui, uma estimativa. Quando você faz uma divisão por 2, você vai ter uma noção um pouquinho melhor dessa razão
de distância entre os números, né? O 8 para 21 é uma distância longa. E aqui você poderia intuitivamente falar assim, bom, 8 para 21 é quase metade, porque 8 está muito próximo de 10 e 10 é metade de 20. Então se fosse 10 para 20 é metade, 50%, na linguagem de metade, né? Mas como é 8, então é um pouco menos, e é 21, é um pouco mais que 20, né? Então vamos chutar ali, eu chutaria uma aproximação, sem tentar fazer um cálculo nenhum aqui, de 40%, tá? Mas de maneira mais certeira, eu te oriento, se você tiver como consultar as alternativas, você pode fazer essa estimativa e ganhar agilidade na questão, se for perguntado sobre percentual, essa comparação. Então pode-se analisar a porcentagem sempre por essa razão de parte tudo, né? Aquilo que você quer olhar em relação à sua referência, sempre a referência é a parte de baixo. Aqui, se você for fazer de uma maneira um pouco mais precisa, então te convido a fazer a divisão mesmo do número 16 pelo 42. Ao tentar dividir, você vai falar assim, quantos 42 cabe no 16? Nenhum, prof. Cabe nada, nenhum. Então, beleza, acrescenta esse zero de indicar que não cabe nenhum 42 lá dentro e coloca o tal do zerinho decimal para a gente começar, e a vírgula para a gente começar a analisar, então, agora de maneira quantos inteiros cabe lá dentro, quantos 42 inteiros. Você vai ver que vai caber 3 inicialmente, vai dar um resto ali de 34. Toda vez que você colocar sua vírgula decimal, na hora que você finaliza cada cálculo, você sempre tem um zerinho de graça para você compor aqui e, portanto, finalizar. Nesse caso, eu vou finalizar com o resto 4, usando só 2 casinhas decimais. O 8 ali seria a escolha mais próxima para trabalhar o 340, né? Depois de você ter colocado esse zerinho de graça após ter finalizado a primeira parte. Então tá bom, então esse 4 que sobrou ali eu não vou continuar, eu poderia colocar um zero de graça, mas 2 casas decimais geralmente é suficiente para você propor uma linguagem percentual. Então esse valor aqui é o 0,38 na verdade, então aproximadamente 0,38 é a divisão ali do 16, a parte 16 em relação a 42, que é a nossa referência 100% ali, né? Então isso multiplicadinho por 100, você vai ter a noção de que isso significa 0,38 decimal, significa 38%. Se você tem alguma dúvida nessa linguagem aqui, nessa dica de porcentagem, nesse aspecto de lidar com comparação, com representação percentual, eu vou deixar um card aqui, uma marcação no final de um vídeo que eu fiz no meu canal comentando de maneira bem mais tranquila, mais devagar, um vídeo um pouquinho mais longo, apontando todas as características importantes de porcentagem, que é muito legal que você domine para ter agilidade nos cálculos e poder se sair muito bem toda vez que você lê porcentagem em algum lugar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então nessa resposta ficaria aqui, foi vendido 38% dos lugares. Se você curtiu, dá um like, deixa algum comentário, compartilha com os amigos e segue comigo nessa série de vídeos que eu tenho certeza que você vai arrasar no Enem, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!